Então, vamos lá. Retornando aqui a nossa gravação. Então, agora vamos ler o trono branco. Leia para nós, Gil, Apocalipse 20, do 1 ao 3. Aliás, pode ler. Aqui está no versículo 11, na verdade, né? Isso, está no versículo 11. Leia o 11 e depois você lê do 1 ao 3. Ok. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ó, Vi também... então, só até aí. Você vê que aqui o texto fala de um trono branco. E agora pode voltar e ler do 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Pode continuar lendo até o 7. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, você pode ver que quando a gente começa a fazer essa leitura de Apocalipse 20, diante de tudo aquilo que a gente falou aqui na aula, da tribulação, e tentar mesclar milênio com tribulação, 7 anos, julgamento, trono, o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, e agora do trono branco, tem hora que a gente tem a tendência de enxergar coisas distintas. Deixa eu mostrar aqui para vocês nesse quadro aqui, no plano divino através dos séculos. Vocês vão entender perfeitamente melhor essa ideia no quadro. Ó, aqui. Ó, olha que interessante. Vou aumentar aqui. Seria mais ou menos isso. Segundo a ideia pré-tribulacionista, olha aqui, seria o tribunal de Cristo. Estão vendo aqui em cima? Aqui seriam as bodas do Cordeiro. A igreja é arrebatada, passa pelo tribunal de Cristo, ao fogo aqui das obras, e aí vai para as bodas. E aí depois a igreja vem juntamente com Cristo, e aí vem, se revela, julga as nações, vem Cristo, aí, aqui ó, os períodos dos 7 anos, por isso que a gente falou sobre os 7 anos, são 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E aí vem o outro julgamento, ó. Onde está? Por aqui. Isso. Onde está o outro julgamento? Aqui, ó. O juízo do grande trono do trono branco, aonde ele lê os livros e vê quem está escrito no livro da vida, lança no inferno aqueles que realmente, ó, pode ver, ó, aqui, ó, não foram achados nos livros,
E aí é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí entra na vida eterna os salvos e redimidos. Aí a terra passa pela renovação do fogo e a gente volta para a eternidade, o ômega. Olha que interessante. Começa no alfa, e dá uma ideia de eternidade, e termina no ômega. Então, assim, esse quadro, ele é totalmente dispensacionalista, mas ele acaba sendo muito, mas muito interessante. Na minha opinião, o grande imbróglio nosso é essa região aqui. Poderia ser que tudo isso daqui que vai acontecer na tribulação esteja nesse finalzinho de tempo aqui? Poderia ser. Pode ser que seja essa diferenciação aqui? Pode ser. Então, meus irmãos, tem muita coisa para a gente orar, para buscar Deus, para aprender. Tá bom, meus irmãos? Depois peguem esse quadro, comprem ele, estudem ele, porque ele é uma delícia. E então, e aí, para a gente concluir, tudo bem até aí, meus irmãos? Pastor, minha cabeça está pegando fogo. É muita coisa, é muito texto, é muita. É isso que está acontecendo com os meus irmãos ou não? Isso é fato. Né? Irmãos, o Apocalipse ele é maravilhoso, mas é aquilo que eu falei para vocês desde a primeira aula. A gente tem que deixar o texto bíblico falar, sabe? Deixar o texto bíblico falar o tempo todo. E aí a gente tem um quadro pintado, a gente olha e fala, puxa, interessante esse quadro, hein? Gostei. Encaixa, encaixa. Vou falar que é assim? Eu vou dizer, olha, eu deduzo que seja assim. Entendeu, irmão? Porque senão, irmãos, a gente vai pirar. Ó, deixa eu pegar aquela relíquia que eu falei para você, para a gente concluir com a Batalha do Armagedon, porque esses dias eu tenho feito o terceiro bloco muito longo e eu não quero cansar muito vocês. Então, eu separei aqui para vocês, irmãos, inclusive, algum material do próprio pastor Enéas, por exemplo. A gente acabou nem quase lendo o material do pastor Enéas, né? Mas tá aí, eu passei para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Material do pastor Enéas, página 123, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Isso. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Pastor Enéas Tonini, ele, olha só, aqui, a 70ª semana de Daniel, ele vai explicar, a partir da página 123, bastante sobre isso. O livro do Russell Shedd, eu também apenas vou fazer uma citação, mostrar para vocês. Tá vendo? O pastor Enéas Tonini começa a dar uma descrição detalhada do que é esse período. Então, não vai dar tempo da gente ler, mas fica aqui como uma recomendação para vocês, tá? A escatologia do pastor Russell Shedd, olha só que interessante também. Na página de número 13, ele vai fazer umas menções muito legais. Da página 13 à página de número 15, 12 a 15, ou melhor. Quando ele fala aqui, irmãos, sobre isso, o pré-milenismo. Quando o Dr. Shedd vai trabalhar sobre o pré-milenismo, ele trabalha com muita propriedade aqui, ó. Israel, olha só que interessante. Israel, nação judaica, tal. Toda essa parte aqui é uma parte muito interessante, que é também essa ideia dispensacionalista. Israel, nação judaica, estará no centro do plano de Deus para a humanidade, restaurada para a terra palestina, tal. Poder político internacional será exercido pelo novo governador satânico, chamado anticristo, tal. O anticristo, ele está dando aqui toda a ideia
dessa ideia que a gente particularmente defende. E tem muito lore. Aqui o pastor Russell Shedd está apenas descrevendo um pouco sobre isso. E no livro também do Erickson, olha que interessante. No livro do Erickson, né, no capítulo, na página 146, é isso mesmo? Isso, 146, ele também traz algumas coisas muito interessantes sobre essa ideia da... Onde está? Aqui. No livro do Erickson, na página 146, ele vai trazer também detalhes... Onde está? Deixa eu só ver aqui se eu não anotei errado. Sobre as 70 semanas de Daniel. Isso. Aqui ele vai falar sobre o propósito do milênio. E aí ele começa falando na 147, o dispensacionalismo progressivo. E ele trabalha um pouco essa ideia. E eu achei que vale muito a pena vocês destacarem, né? E aqui ele trabalha sobre aquela ideia que eu falei também da Igreja de Israel. Então, assim, ele vai trazendo e vai esclarecendo questões hermenêuticas que eu acho que vale muito a pena para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Não vai dar tempo da gente ler tudo, porque eu não quero ficar gastando muito tempo, puxando muito vocês. E agora, para a gente acabar, então, eu quero ir para o livro do Enéas Tonini, onde estávamos. E agora eu quero falar um pouco sobre a Batalha do Armagedon, na página 139. Aqui, ó. Vamos lá. E deixa sua Bíblia aberta também sobre o Apocalipse 20. Olha que interessante. Você tinha lido lá, né, Gil? Sobre... Sim, sobre o trono branco. Né? Sobre Satanás, tal, e o Satanás ser solto. Sim, por Satanás foi preso por 1000 anos e depois foi solto. Você chegou a ler naquele versículo até qual texto, qual versículo? Aqui no Apocalipse 20? versículo, tá no versículo 3, que ele foi Tá, preso por 1000 anos e foi solto depois por um pouco de tempo. isso. Agora, você chegou a ler também até que versículo? Eu li até o versículo 6 6, né? e li o versículo 11 também, do Isso. trono branco. Tá. Agora leia para mim o 7 e o 8. Lê do 7 ao 10. Ok. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, esse término aqui nada mais é, nada menos é do que uma citação clara e notória do inferno como ser um lugar eterno. Depois aqui vai falar também que aqueles que não foram achados nos livros foram sentenciados aqui. Agora, olha o que eu quero dizer. Segundo a visão pré-milenista e pré-tribulacionista, temos então 7 anos e depois começamos o milênio. Mas quando a gente olha uma correlação desses dois julgamentos, a gente acabou de ler aqui uma guerra.
uma guerra de Gog e Magog. E agora a gente vai ler aqui no livro do pastor Enéas Tonini algo que acontece, algo que também acontece, que é uma situação onde há uma guerra, que é a guerra do Armagedon. Nós separamos essas duas guerras, mas quando a gente começa a fazer algumas leituras bíblicas, podem ser a mesma guerra, podem ser citações da mesma guerra em tempos distintos. Dá uma ideia de serem duas guerras, mas pode ser que não sejam duas guerras. Ó, a gente não leu lá o dia de Jacó? Como que era o nome lá, o termo que a gente viu? O dia de Deus, o dia de juízo. Qual que era o termo mesmo? Não sei o que de Jacó, não foi? Então, pode ver que muitas vezes Deus se revela para o mesmo fenômeno, apresentando características, nomes diferentes. Então, acontece essas coisas, tá bom, meus irmãos? Então, leia para nós, pastor Johnny, só aqui um comecinho, para a gente encerrar nossa aula. A palavra Armagedon aparece somente uma vez na palavra de Deus, Apocalipse 16:16. Enquanto o Dr. 6 diz que significa Monte Megido, palavra hebraica, que vem a ser decepar, matar, Agonia do Grande Planeta Terra, página 142. Arthur E. Blomfield, antes da última batalha, diz que significa Colinas de Megido, na página 93. O termo nos leva ao vasto território em Israel chamado Jezreel, uma planície que vai da Galileia ao Jordão, incluindo o imenso vale de Saron, o de Dotã e agora o de Ula, no norte da Galileia, onde outrora estava o lago de Merom, numa extensão de 6 por 8 quilômetros e ficava numa bacia de 10 a 28 quilômetros. Os judeus drenaram um pântano e Merom desapareceu e hoje é o Vale de Ula, que será incorporado aos demais e é onde se travará a Batalha do Armagedon, a última ou penúltima da história humana, talvez conhecida com a batalha descrita em Ezequiel 38 e 39, que é Gog e Magog. Não confundir Gog e Magog de Ezequiel com o de Apocalipse 28. Aquele ocorrerá no fim da grande tribulação, e este para encerrar o milênio. Em linhas acima descrevemos as forças que operam nessa terrível batalha. Então, aqui o pastor Enéas, depois vocês deem uma lida, ele vai falar bastante sobre essa batalha do Armagedon, e aí ele vai discorrer essa parte, né? Mas, assim, vocês vão ver, por exemplo, em muitas outras literaturas, irmãos, como, por exemplo, no Manual de Escatologia, como vocês vão ver em outros textos, né, dispensacionalista, sobre essa separação, que a batalha do Armagedon seria no final da tribulação, e a batalha do Gog e Magog é no final do milênio. Então, meus irmãos, era isso. O que eu queria ter trabalhado com vocês hoje era ter mostrado um pouco sobre isso. Continuem as leituras de vocês, principalmente no que se diz respeito ao texto sagrado. E semana que vem, querendo Deus, a gente vai falar mais sobre a pessoa do anticristo, falso profeta, a besta, que também vão ter várias linhas de interpretação. Alguns vão dizer que se aplica para todos os oponentes ao evangelho. Eu, particularmente, acredito ser literal, que é uma figura, que é uma pessoa, que é um ser que virá, não é um sistema, não é uma religião, mas pode ser que também ele leve uma religião, pode ser que aconteça muita coisa como fruto do trabalho do anticristo entre nós. Mas, assim, eu particularmente acredito de forma literal. Por isso que a minha educação teológica foi uma educação mais dispensacionalista, mais aliancista, e eu pendo para esse lado. É claro que tem as minhas ressalvas,
tenho as minhas incógnitas e estou aprendendo com cada homem de Deus também ao longo desses anos. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu só fazer uma indicação aqui também para vocês de um livro, né? É um livro do pastor Severino Pedro de Silva, é versículo por versículo, da CPAD. E eu não preciso nem dizer, né, que um texto como esse aqui é totalmente dispensacionalista, mas são textos que nos enriquecem bastante também. Tá bom, meus irmãos? Beleza, meus irmãos? Todas as dúvidas? Beleza, pastor. Ok, pastor. Não tenho, assim, uma preocupação com relação a tentar decorar tudo, mas tenho um desejo profundo de aprenderem as várias teorias, de se aprofundarem naquelas que vocês mais se identificam, mas, sobretudo, irmão, sobretudo, tenho um desejo profundo, mais profundo ainda do que de se aprofundar nas doutrinas bíblicas. Deixem elas falar. Deixem elas falar. Elas, para nós, são, eu diria, o nosso tudo. Elas são exatas para nós. Haverá uma tribulação nos finais dos tempos. Haverá um tribunal de Cristo, tribunal de Deus. Haverá o tribunal do trono branco. Haverá a batalha do Armagedon, de Gog e Magog. Haverá. Haverá 7 anos de tribulação. Haverá a última semana de Daniel. Mas como tudo isso se dará, está nas mãos do Altíssimo. Que a gente esteja sensível ao Espírito Santo para saber discernir os momentos, proclamar o Evangelho a cada momento, a cada tempo, como diz as Escrituras, em tempo e fora de tempo, que a gente possa estar com as nossas vestes alvas, óleos sobre a nossa cabeça, e que, se realmente for a igreja que detém a manifestação do anticristo, que o Senhor nos arrebate, que a gente seja encontrado com ele nas nuvens. Se a igreja não for arrebatada, que o selo do Altíssimo, o selo do Espírito Santo venha sobre nós, nos dando condições de passarmos aqui na tribulação, para que a gente possa enfrentar tudo que Deus permitir que a gente enfrente, que a gente possa ser fiel e que a gente possa ter uma partida fiel e se encontrar com o Senhor na glória. Como vai ser? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Amém, crente? Amém. Glória a Deus. Seja crente, seja crente. Aí acabei não lendo nada, né, do livrinho, tá? Mas olha, fica aí para vocês aí a citação, ela vai falar no livro das 70 semanas de Daniel. Aí eu separei algumas páginas para vocês verem, né, que o quanto essas doutrinas influenciaram gerações, tá bom? Fica aí com material extra de leitura. Não deixem de ler os materiais, os livros, mergulhem na literatura, leiam principalmente a Bíblia e com o coração repleto de devoção. Uma última coisa, irmãos. Nesses últimos domingos eu preguei, eu falava o seguinte: dê o direito da dúvida. Como assim, pastor? Quando você lê um texto bíblico e não entender, dê o direito da dúvida. De que Deus é mais sábio do que eu e você. E de que Deus tem a razão e que a gente está aprendendo com Ele. Tudo que está na palavra de Deus é sagrado e Ele tem a razão. Mesmo que a gente não entenda, dê o direito da dúvida para o Senhor. E eu não tenho dúvida que nesses momentos Ele vai nos esclarecer. Amém? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Pastor. Uma ótima semana. Deus abençoe, meus irmãos. O senhor também, graças a Deus.